Quando você começar a ser reconhecida pelo seu trabalho, você vai perder a vergonha de aparecer. Você até sente a vontade de criar conteúdo, de aparecer, mas você é uma pessoa vergonhosa. E não estou falando de uma rede social ou de uma plataforma de conteúdo em específico. É porque as pessoas têm muito aquela questão no Instagram de que tem que ser tudo perfeito e às vezes isso trava. Mas não estou falando só dessa perfeição toda. Pode ser no TikTok, que é uma plataforma mais simples, você pode ser mais natural, mais você, mas mesmo assim você trava. Ou pode ser também o YouTube, que é uma pegada completamente diferente, mas é muito longo, você não domina tanto um assunto assim como para vir para o YouTube, e isso acaba te travando, mesmo sabendo que isso é preciso para você crescer, principalmente se você é empreendedora ou se você trabalha de forma autônoma. Digamos que você já tem essa clareza toda, mas mesmo assim você não consegue e isso te incomoda. É sobre isso que eu e você vamos conversar hoje aqui no episódio número 4 do quadro Papo de Creator. Bora que bora? Se você é uma pessoa que já cria conteúdo e não tem tanta vergonha assim, talvez esse vídeo aqui não seja para você. Ou talvez você queira ficar assim, ouvindo, para depois conversarmos sobre isso nos comentários. Vai que você também pode dar aí uma dica, algum conselho para quem está passando por essa fase aí de vergonha que sente que trava. Ou se você é uma pessoa que não está nem aí para aparecer, você não liga, não se importa, tanto faz para você mostrar o seu trabalho ou não. Pode ser que esse vídeo não seja para você. Ou vai que você se anima através da experiência compartilhada nesse vídeo e começa aí a mostrar o seu trabalho. Olha que eu tenho essa habilidade de convencer as pessoas a fazerem coisas que eu sei que vão ser muito boas para elas. Enfim, há alguns motivos meio que quase iguais aí, universais para a maioria das pessoas, que impede de criar conteúdo, que faz que ela sinta aquela vergonha e trave na hora de criar. Como, por exemplo, a pessoa sentir que está falando sozinha, que ninguém interage com ela. A princípio, é assim mesmo, é completamente normal, tá? Muitas vezes você aí acha que tem que estar perfeita, que o seu vídeo tem que ser perfeito, e por causa disso, você para de vir aqui e de trazer uma vivência, uma experiência, de trazer algum conhecimento através do seu trabalho, da sua profissão, ou do seu ofício, de alguma coisa, uma vivência que seja, alguma coisa aí que você domina, um sentimento. Quando muitas pessoas podem estar passando por aquela mesma situação, quando aquilo que você vai falar pode ser útil para alguém só pelo medo do julgamento. Muita gente não se sente bonita, aí já tem a ver com autoestima. As pessoas usam excesso de filtros, muitas vezes se apresentam aqui de frente para uma câmera na tela como algo que não são. E isso faz com que a longo prazo não consigam sustentar essa personagem que elas estão vestindo. Por isso que, independentemente de qualquer coisa, sempre indico que você seja uma pessoa autêntica. Ah, é que tem gente que não vai gostar do meu conteúdo por causa disso. E tá tudo certo. A gente não tem por que agradar todo mundo. Assim como tem gente que não vai gostar de você ou do seu conteúdo ou de alguma coisa que você falou por qualquer motivo, também vai ter gente que vai gostar de você exatamente pelo mesmo motivo. E são essas pessoas que serão a sua audiência. Você não cria conteúdo para quem não gosta de você. Você cria conteúdo para quem gosta de você, para quem se identifica com o seu tipo de pensamento, com a sua voz, com o seu tom. Isso que é conexão. E quando a gente fala em julgamento, a gente fala também em que talvez você se preocupa demais com o flop, porque eu preciso viralizar.
Já vamos falar sobre isso mais pela frente, calma. Ou muitas vezes você tem medo e vergonha do julgamento das pessoas que você conhece, familiares, namorado, marido, pais, amizades, colegas de trabalho, o seu chefe e essa doião, hein? Se é que você está aí num trabalho normal, CLT, enquanto está tentando vir para a criação de conteúdo. Mas quer saber de uma coisa? Sempre irão te julgar, seja pelo que você faz ou pelo que você não faz. Aham. Então, tem gente que vai te julgar pelo teu conteúdo? Sim, mas também tem gente que está te julgando porque você não cria conteúdo. Eu sou uma. Você vai dar importância para quem? Para quem está te julgando por questão positiva ou para quem está te julgando por uma questão negativa? Quem foi que disse, quem foi que determinou, que inventou que o nosso profissionalismo, o nosso sucesso, a nossa beleza ou o nosso crescimento depende e vem da quantidade de likes, de curtidas ou de visualizações num determinado conteúdo, numa determinada plataforma ou rede social? Quem que disse que seguidores é quem determina o nosso crescimento e o nosso sucesso? Vejo isso com todas as minhas mentoradas. Elas chegam ansiosas na mentoria, principalmente nas primeiras aulas, com aquela questão toda dos likes, das visualizações, querendo viralizar, viralizar, viralizar. E sempre explico que viralizar sim até pode ser legal, mas viralizar do jeito errado pode ser muito contraproducente. Me diz, do que é que adianta você viralizar, talvez com uma trend que não tem nada a ver com você e que você não teve, talvez, a criatividade ou a estratégia para alinhar essa trend ao seu trabalho, ao seu serviço, ao seu produto. E aí você viralizou, atraindo um monte de gente que jamais vai comprar de você, que jamais vai comprar o seu serviço, o seu produto, que jamais vai ser o seu cliente. Do que é que adianta isso? Me diz. E uma coisa que é muito importante de entender é que geralmente o conteúdo que viraliza é o conteúdo de entretenimento. E quando um conteúdo de conhecimento, um conteúdo que educa a tua audiência, viraliza, ele não vai viralizar geralmente, ou na maioria das vezes, na mesma proporção do que aquele conteúdo que é de entretenimento. Por isso que você não pode usar essa régua para medir o seu desenvolvimento, o seu sucesso, o seu crescimento. Então, é muito importante você ser uma pessoa autêntica, uma pessoa que se posiciona. Geralmente, conteúdo que viraliza é conteúdo que divide opiniões, que todo mundo comenta, que todo mundo se posiciona. E as pessoas que irão atrás de você, as pessoas que vão te seguir, que vão te acompanhar, que irão se inspirar em você, são as pessoas que se identificam com a mesma forma de pensar que você, aquelas que se identificam com o seu posicionamento. E aí começam a aparecer os haters, né? Quando um vídeo também começa a viralizar, ir para frente, o perfil começa a crescer. E você muitas vezes pode ser que entre em pânico. Tem gente, eu já tive aluna, mentorada, que falou assim: pensei em fechar o meu perfil, desativá-lo, porque aconteceu isso aqui. Como assim? É para isso que a gente tem trabalhado um monte. Você que estava toda ansiosa no início, para viralizar, para alcançar mais pessoas, e agora que um vídeo seu viralizou, você vai desistir? Ah, aqui não. O hater é normal. Ele faz parte da vida da pessoa que se expõe. Ele faz parte da vida do criador de conteúdo. Não tenha medo dos seus haters. Aliás, eu sempre falo assim para as minhas alunas: ame o seu hater, porque ele é a pessoa que mais vai te dar engajamento. É a pessoa que mais vai compartilhar o seu vídeo para outros verem, para outros
rirem, segundo essa pessoa, né? É a pessoa que mais vai comentar. E todas essas pessoas, para quem ele envia, nem sempre vão compartilhar o pensamento dele. Essas pessoas, muitas, irão concordar com você e passarão a ser também parte da sua audiência. Então pare de se preocupar com hater. Aprenda a usar isso ao seu favor. Responda com elegância. Eduque o seu hater. Aproveite comentário de hater para você se posicionar no mercado, para mostrar qual que é o diferencial do seu produto, do seu serviço. E se for necessário, porque eu sei que tem gente doida também, então bloqueia. Mesma coisa para alguém que te constrange muito. Se você fica muito constrangida com o seu pai, com o seu marido, bloqueia. Com algum familiar, com algum colega de trabalho, com o seu chefe, bloqueia. Ah, é que você fica sem graça de bloquear, porque cria um perfil novo e não fala para ninguém. É o melhor que você pode fazer. Quando as pessoas souberem daquele perfil, você já está lá na frente, já conseguiu crescer o teu perfil. Mas não deixe de fazer por medo ou por vergonha do julgamento. Porque, repito, quando você começar a ser reconhecida pelo seu trabalho, nunca mais você vai ter vergonha de aparecer. Mas pensa, como é que você vai começar a ser reconhecida pelo seu trabalho se você não aparece, se ninguém sabe quem que é você e o que você faz? Vou falar pela minha experiência e espero que isso te motive, de verdade. Se essa experiência aqui não te impulsa, então eu não sei o que vai te fazer perder a vergonha e querer ser reconhecida de verdade pelo teu trabalho. Então, bora lá. Eu cheguei aqui no Brasil final de 2018. Aí, no meio da pandemia, gente, com assim, 1 ano e 3, 4 meses, sem saber, sabe, mal falando o português. Só que eu fui empreender. Eu abri uma escola de dança, até tem vídeo aqui, dançando uns vídeos lá atrás. Eu não apago, tá? Porque isso faz parte de mim, faz parte da minha trajetória, mesmo que algumas vezes eu sinta que pô, esse conteúdo não faz sentido mais com o meu canal, porque esse canal aqui começou com um tipo de conteúdo e depois eu vim para um outro tipo de conteúdo. E pode ser que não tenha nada a ver, mas isso faz parte de mim, da minha trajetória, e é por isso que não apago. Enfim, eu abri a minha escola de dança, era o meu negócio, o meu empreendimento, e foi através da criação de conteúdo que eu consegui atrair alunas para a minha escola, porque eu não conhecia ninguém, eu sou estrangeira, e concorda que como é que as pessoas iam saber do meu negócio, o que eu faço, o que eu fazia, como é que as pessoas iam saber como é que eram as minhas aulas e tudo mais, se ninguém me via jamais. Então, mesmo com vergonha, mesmo mal falando o português, mesmo com medo de errar com o idioma, eu abri um Instagram para a escola de dança e comecei a criar conteúdo do meu jeito. É claro que não comecei perfeita, comecei horrível, na verdade. Mas é a prática o que te ajuda a melhorar, o que te ajuda a ficar cada vez melhor naquilo que você está fazendo. Só a prática, só a repetição. E acontece que em menos de 1 ano, aí, esse tempo que falei, 1 ano e 2, 3 meses, eu fui parar no programa do Danilo Gentili, o De Noite, no SBT. Aham. Acredita? Só porque, mesmo com a vergonha, mesmo com o medo, eu comecei a criar conteúdo. Na época, eu morava em Uberlândia. E Uberlândia é uma cidade que, para mim, foi muito boa a nível profissional, a nível de trabalho. E as pessoas naquela cidade não só reconheciam meu trabalho, mas associavam a minha cara, o meu rosto, diretamente
com o meu trabalho, com o meu negócio. Eu ia em supermercado, eu ia em padaria, comércio local. E sempre tinha alguém que me reconhecia, atendente ou alguma pessoa no local, e me falava: Você é a moça do Bagalume, né? E eu, sim, sou. E perguntava pelas minhas aulas: Quero fazer aula com você e tudo mais. Então, isso é muito importante. Mas não para só por aí. Estando lá em Minas Gerais, em Uberlândia, eu conheci o homem que hoje em dia é o meu marido. Aham, eu morava lá e ele morava aqui já onde a gente mora hoje em dia, na cidade, né? Não nessa casa. Nessa casa nós viemos juntos para cá. Assim que decidimos que eu viria morar aqui nessa cidade. O fato é que eu mudei depois de ano e meio com a minha escola andando que nenhuma beleza. A escola mudou também aqui para o litoral do Paraná e eu reinaugurei ela na cidade de Paranaguá. Mesma situação. Já falava um português bem melhor, mas mesma situação no sentido que não conhece ninguém, aluna zero, recomeçar, sabe? Aí eu reinventei o marketing, a estratégia, são regiões diferentes, um público diferente. Então, teve que ter toda uma estratégia nova ali para fazer a escola dar certo e crescer aqui também, né? Porque eu não estava disposta a deixar o meu sonho morrer. Acontece que também, através da criação de conteúdo, logo, logo, em todo lugar que eu ia, supermercado, padaria, comércio local, mais uma vez, geralmente eu era reconhecida. Até hoje, a escola, ela já não tem mais espaço físico, ela funciona só de forma online. E há uns dias atrás, porque a gente mora em outra cidade aqui do litoral do estado do Paraná também, mas não em Paranaguá. Eu fui com o meu marido para um evento lá em Paranaguá, um evento turístico de moto, tinha um show lá. E encontrei com uma pessoa que se aproximou de mim, não conhecia a pessoa, apresentaram para mim nesse evento. A pessoa ficava me olhando e falou assim: Você não é a moça que tinha uma escola de dança aqui na cidade? Eu falei: Sou, por quê? Então eu sabia que eu conheço você. Então, esse reconhecimento e as pessoas associarem o meu rosto diretamente ao meu negócio fez toda a diferença. E é isso que você tem que procurar. Não só que as pessoas te reconheçam, mas que te reconheçam pelo que você faz, pelo seu trabalho, pelo seu serviço, pelo seu produto. Isso que é uma marca pessoal forte. E foi através da criação de conteúdo, através dessa a minha marca forte, que eu consegui ser convidada no meu primeiro podcast. E logo em seguida, tipo assim, não deu 2 semanas, eu fui convidada para o meu segundo podcast. E na imprensa, gente, na imprensa brasileira, ó, lembre-se que eu sou estrangeira. Eu estou quase perdendo a conta das vezes que eu apareci. Tudo bem, não vou fingir costume, tá? Nem estou me achando, é porque realmente eu já apareci umas 6 vezes aproximadamente. Inclusive, nesses dias atrás, estava procurando uma reportagem que eu não estou mais achando e eu sei que eu tenho ela salva num arquivo no computador. Eu preciso sentar e procurar ela direitinho. Enfim, o que quero te dizer é que a criação de conteúdo é a única possibilidade, oportunidade que nós temos hoje em dia para você crescer, primeiro, mais rápido, alcançando mais pessoas, sem investir R$ 1, sem tirar R$ 1 do seu bolso, só ligando a câmera do seu celular e começando a criar bons conteúdos, conteúdos de utilidade para a sua audiência, conteúdos que vão educar a sua audiência, ou conteúdos que vão trazer entretenimento também, porque não? Lembre-se que tem que ter uma estratégia ali, um misto, para não ficar sempre uma coisa chata. Mas enquanto você estiver entregando conteúdo de valor para a sua audiência, você vai crescer. Então você não pode, não deve ter vergonha. Não sei você, mas eu não nasci em berço de ouro. Então
Eu sempre falo assim, que quando a gente é imigrante, quando a gente é pobre, quando a gente é mais solo, quando a gente não tem grandes quantias de dinheiro para investir em anúncios ou para pagar um espaço na TV, que seja na rádio, para impulsionar o que você faz, a gente não pode ter vergonha. Ou até que pode ter um direito seu. Mas você tem que fazer mesmo com vergonha. Aham. Garanto para você. Você não vai se arrepender. Porque para quem se dedica, para quem põe coração, para quem faz mesmo com vergonha, a recompensa sempre chega. E é tão bonito quando chega. E a minha mais recente experiência foi agora, esse domingo, me deixou muito, muito emocionada, me comoveu muito mesmo. Eu estava, atualmente, trabalho com turismo e eu estava oferecendo ali o meu serviço, né, trabalhando, quando chega uma mulher brasileira e começa a me pedir informações sobre os passeios, sobre valores, sobre tudo que tem aqui na região. Começamos a conversar. A conversa se estendeu por uns 10 a 15 minutos. E do nada, a mulher se aproxima assim, quase que no meu ouvido, e fala assim: Viu, eu posso fazer uma selfie com você? Isso me deixou muito surpresa. Eu falei: Por quê? Ela olhou para mim, começou a dar risada e falou assim: Eu admiro você pela sua história, pelo fato de você ser estrangeira, mas não ter medo disso e fazer as coisas. Eu te acompanho na rede social, uma rede social nova que abri mês passado para começar a falar sobre o meu trabalho com turismo, porque estou prestes a me formar como guia de turismo. É uma rede social que tem um mês e 2 semanas, será? Mais ou menos isso. Eu acho que é um mês e uns dias aí, não vou falar exatamente, mas não chega a 2 meses, tá? Aliás, vou pegar o celular aqui para te dizer certinho quantas postagens apenas que tem esse perfil. É um perfil que tem apenas 23 posts. Acontece que o primeiro vídeo dessa conta ele teve 12.400 visualizações. Logo, vejo uma foto que alcançou 8.000 contas. Já veio um outro vídeo de 5.000 visualizações, outro de 6.000. Os outros 4.000, 9.000, 12.000 visualizações. Então, assim, quando eu falo para você que tem que fazer, faça, porque você não vai se arrepender. Acontece que por causa desse primeiro vídeo que viralizou com 12.400 visualizações, que pode não ser grande coisa, mas para ser o primeiro vídeo de uma conta nova, começada do zero, tá maravilhoso. Por conta desse vídeo, eu fui reconhecida já 2 vezes na academia por pessoas diferentes aqui na cidade que a gente mora. Por causa dessa rede social, que essa mulher que pediu uma selfie para mim no meu serviço veio desde Blumenau até o litoral do estado do Paraná para conhecer a região, para pedir informação e para tentar sorte de me encontrar no meu serviço, me parabenizar pelo meu trabalho e ver como é que é o meu atendimento. Esse é o poder da criação de conteúdo. Num desses outros vídeos que viralizou, o último agora, dia sábado, eu dei uma informação e olha que era uma trend, era um vídeo de entretenimento. O gancho visual era uma frase dando uma informação simples sobre a cidade, mas que muitas pessoas não conhecem. Guias de turismo que têm anos já trabalhando na área se aproximaram de mim nesse mesmo domingo que a mulher veio de Blumenau até aqui, até o litoral. Esses guias se aproximaram de mim para falar parabéns pelo seu conteúdo e eu não sabia disso. Incluí essa informação por causa do seu vídeo no meu passeio de hoje.
é muito gratificante. Então, se eu posso te dar um conselho, é que a gente já é adulta, não deixa o teu medo, a tua vergonha te paralisar. Sentir medo, sentir vergonha é normal, mas a gente não pode deixar isso paralisar a gente. A gente não pode deixar de cumprir, de realizar os nossos sonhos, de conquistar aquilo que a gente quer por causa de medo ou por causa de vergonha. Você acha que eu não tenho vergonha? Um desses conteúdos que eu estou fazendo aí, testando para aquele perfil de turismo novo, é entrevistar os turistas na cidade. Você acha que eu não tenho vergonha? Aqui vem pessoas de todo lugar do mundo. O primeiro turista com quem eu fui conversar para entrevistar essa sexta-feira passada, gente, a pessoa nem falava português. Gringo lá dos Estados Unidos, gringo mesmo, de Los Angeles. Eu falo inglês também, só que o meu inglês não é tão bom quanto o meu português, porque o meu português é empírico, foi de que eu vim morar aqui. Aí, o meu inglês é de curso, então eu não desenrolo assim, como eu desenrolo uma ideia, como eu falo fluentemente no português. Tem coisas, às vezes, que até eu formular e falar demora um pouco, porque eu ainda preciso treinar mais o meu inglês. Você acha que isso me impede? Ah, mas com o gringo que fiquei conversando e praticando o meu inglês. Com quem se não é com ele? Com a pessoa que realmente fala o idioma. E fui bem sincera, falei para ele: estou aprendendo, fiz curso, mas eu não tenho com quem praticar. Podemos conversar um pouco? Não tenha medo de ser autêntica, de falar o que você realmente é. É claro que tem coisa que a gente não quer expor, tem coisa que a gente vai se poupar, mas não podemos deixar de ser autênticas. É a nossa autenticidade, a nossa realidade, o que vai nos conectar com a nossa audiência, com os nossos futuros clientes, inclusive. Começou a falar, já era. Quando eu abordo turista na rua para entrevistar, na hora que eu falo assim, ó, oi, tudo bem? Já tem que ir, tem que falar, já era, não adianta, é só continuar. Eu estou fazendo um conteúdo sobre turismo para convidar as pessoas para virem aqui na cidade. Eu posso te entrevistar? E pronto, o não já é garantido. Você tem que arriscar. O pior que pode acontecer é que a pessoa fale não. Você vai caçar um outro turista que sim queira falar com você. Isso no meu caso, né? Mas assim, no seu caso, liga a câmera. Começou a gravar? É isso aí. Vai, depois você edita, com o tempo você vai melhorando. Gravou, editou, postou, posta. Não deixa guardado lá no baú das lembranças, tá? Porque isso é a coisa mais cruel que você pode estar fazendo com você. Escondendo o seu trabalho, o que você faz, se diminuindo por causa da vergonha. E quero muito saber qual que tem sido a sua experiência. O que te paralisa? O que te impede? Me deixa saber nos comentários como é que eu posso te ajudar. Até o próximo vídeo.